Bom, meus queridos, hoje nós vamos estar falando sobre provações, sobre dificuldades, sobre momentos difíceis que temos que conviver ou temos que passar. A palavra de Deus diz na verdade, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando Deus criou o mundo no contexto normal da natureza, há algumas coisas que acontecem na natureza que são momentos aflitivos. Há momentos aflitivos na natureza. Então, de uma forma muito remota, especialmente para nós brasileiros, eu até, na verdade, posso dizer assim, eu nunca vi um terremoto, mas existe. Né? Existe, assim, daqueles que começam a tremer as coisas, eu nunca vi. Existem terremotos na natureza. Eles não duram para sempre, mas existem. E eles são capazes de abalar ou até derrubar estruturas muito fortes, como uma casa, um edifício, conforme a sua gravidade. Existem alguns momentos na vida onde nós podemos ver, né, quem sabe da beira da praia, o mar revolto por causa do vento. Bom, uma coisa é eu que estou na beira da praia, outra coisa é alguém que está lá dentro do mar. Quem sabe com um barquinho pequeno, sem motor, só com remo, tendo dificuldade ali. Então, dizendo isso, já quero dizer que há diferentes visões de dificuldade. Mas quero dizer que o mar, às vezes, ele expõe uma onda, ele sobe. Vimos agora, tempo atrás, acho que o ano passado, retrasado, que o mar deu uma invadida ali, destruindo um pouco a estrutura, pelo menos na praia de Tramandaí e outras mais. Como também sabemos que, às vezes, o mar pode, por causa de um terremoto, isso também é verdadeiro, na estrutura da natureza. Uma coisa, às vezes, leva a outra. Às vezes o terremoto, então, ele produz um tsunami tão temido. Meus queridos, nós não vimos um tsunami, só ouvimos falar como terremoto. Mas quero falar que há tempestades. Bom, tempestades nós ouvimos e vimos muitas vezes. Quantas vezes você viu o assobio do vento? Quantas vezes você viu os raios, os relâmpagos, os trovões que sacodem? Já caiu um trovão em cima ou perto da sua casa? Você já viu um raio cair numa árvore e o resultado que aconteceu com ela? Meus queridos, vamos convir. As tempestades com muita abundância de água, você já participou de uma inundação? A verdade é que existem muitas tempestades. Existe um período do ano, às vezes, que tem muita tempestade. Você já pegou uma tempestade na rua? Ou você sempre esteve abrigado dentro de uma casa ou debaixo de algo seguro, mais seguro, quando veio a tempestade? Então, eu quero, usando essas ilustrações, dizer que na vida, na natureza, existem momentos aflitivos, mas o terremoto, o maremoto ou o tsunami que seja, né? A própria tempestade, ela não vai durar para sempre. Ainda que ela produza inundação, ainda que ela arranque as telhas da sua casa, ela não vai durar para sempre. A verdade é que também na vida do homem e da mulher, na vida familiar, na vida conjugal, na vida dos relacionamentos com os pais, com os filhos, na questão do trabalho, na questão da saúde, na questão da vida em cima, quem sabe, das dificuldades, das coisas que estragam. A vida, ela vai apresentar as suas dificuldades e a Bíblia chega a dizer que cada dia tem o seu mal. Alguém pode dizer assim, pastor, mas por que Deus não só fez bem? Porque Deus não só fez bem porque está escrito aqui. Olha só que a palavra de Deus diz assim,
Bom, se Deus fizesse só bem, todo mundo seria perseverante, né? Mas a Bíblia diz o seguinte: quando nós formos provados, quando nós passarmos por provações, quando nós passarmos por dificuldades, agora eu vou espiritualizar, quando nós passarmos por terremotos espirituais, quando nós passarmos por tsunamis espirituais, quando nós passarmos por tempestades espirituais, quando raios espirituais caírem, estrondos vierem, até do lado de fora e também do lado de dentro do nosso coração, a Bíblia diz assim: olha, irmãos, tende grande alegria. Isso aqui é um paradoxo. O mal vem e eu tenho que me alegrar, Deus. Sim, meus queridos. Por quê? Porque está sendo trabalhado a nossa fé. Uma coisa é a pessoa dizer que acredita. Uma coisa é a pessoa dizer que confia. Uma coisa é a pessoa dizer que tem fé. Mas ela vai... A nossa fé, assim como a estrutura de uma casa é provada quando a tempestade vem, a nossa fé é provada. O maremoto, o tsunami passou e bateu em algum lugar. Muitas estruturas caíram, mas teve estrutura que ficou de pé. E Deus disse: a casa que estiver fundamentada em mim, guardando as minhas palavras, depositando confiança na minha palavra, nas minhas promessas, essa, ainda que venha a tempestade, ainda que venham as inundações, as correntezas, ela não cairá. Então, a prova da nossa fé produz em nós, na verdade, perseverança. Essa palavra perseverança, na verdade, ela produz em nós paciência. Então, quando somos provados, quando somos sacudidos por uma série de provações, por uma série de dificuldades, e às vezes, como o terremoto produz um tsunami, às vezes uma coisa leva a outra. Às vezes, nós estamos vendo os outros dentro do barco. Às vezes, nós estamos dentro do barco. Às vezes, além de estar dentro do barco, quem sabe, não sei se aconteceu com você, comigo não aconteceu, mas vou dar um exemplo. Além de estar com a tempestade, o barco está sendo sacudido, tem uns tubarão passando na volta. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. A prova da nossa fé é quando as coisas que acontecem ruins, difíceis, cujo tempo passa, às vezes a provação é repentina, às vezes a provação é por um tempo. Ela dura um tempo, às vezes o tempo é longo. Vamos convir, na medida que o tempo passa, a minha confiança ou ela permanece ou ela esmorece. A mulher de Ló começou a caminhar, mas ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela perde, na verdade, a confiança naquilo que Deus tinha dito. A verdade é que a prova da fé, a fé nada mais é do que a confiança, ou ela é tudo, né? Falando de uma forma diferente. A fé é a confiança que eu tenho em Deus, na sua palavra. Então eu confio em Deus, eu confio no Senhor. E na medida que eu confio no Senhor, o meu coração vai ficar sossegado. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu estou sendo provado mais do que eu posso suportar. Desculpe, mentira. Isso é uma mentira do diabo. Deus não mente, o diabo é o pai da mentira. Deus disse que eu e você, como filhos de Deus, não vamos ser tentados mais do que podemos suportar. Porque Deus, junto com a tentação, nos dará um escape para que possamos também suportar. A verdade, meus queridos, é que Deus é fiel, mas Ele também provará a nossa fé. E quando somos atribulados e confiamos em Deus, ficaremos pacientes, sabendo que assim como na natureza as coisas passam, Deus fará aquilo passar. Mas quando de alguma forma o inimigo consegue mentir para nós, dizendo que Deus não vai fazer o que ele disse, que não é bem assim, o nosso coração começa a tremer por dentro. E quando a dúvida entra, a insegurança entra, e daqui a pouco então estamos deixando de ser perseverantes e não amadurecemos. Em outras palavras, vamos pegar um outro exemplo aqui para ver uma questão madura. De repente olhamos uma criança
E eu vejo, às vezes, a minha neta mais velha, em alguns momentos passa um barulho diferente, ou às vezes se liga um eletrodoméstico que faz barulho, um liquidificador em casa, e ela ouve aquilo e vem correndo e quer subir no colo, porque tem medo. O adulto não está nem aí, não dá nem bola para aquilo, não quer nem saber. Ah, isso aqui eu conheço, isso aqui é um trator que está passando aqui, isso aqui é um jato, isso aqui foi um raio. Meus queridos, a paciência, ela precisa ser desenvolvida, a perseverança. E na medida então que vamos confiando em Deus, o nosso coração sossegado, ele espera e confia naquele que prometeu nos livrar. E a verdade é que nisso o nosso caráter vai sendo amadurecido, a nossa integridade vai sendo desenvolvida. E aí, como diz aqui, né? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, completos, íntegros, sem que falte coisa alguma. Então, as provações, as aflições, muitas vezes tiram de nós uma casca dura que a gente tem. Às vezes achamos que somos, né? Um peito para fora, somos bons, eu sou o cara. Que é o cara o quê, rapaz? Nós vamos convir, às vezes nós confiamos na nossa eloquência, confiamos na nossa sabedoria, confiamos nos bens materiais, às vezes confiamos. E Deus, nas aflições, Ele vai removendo a nossa confiança nas nossas habilidades. Às vezes podemos nos achar melhores do que os outros. Deus vai removendo através das aflições da vida, no normal, e as aflições que Ele permite, para que possamos, então, confiando no Senhor, tendo um desenvolvimento rumo à maturidade da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida física, no sentido da personalidade, de ter um caráter aprovado, nos tornamos cada vez mais filhos semelhantes a Jesus Cristo. Observe que é verdade que tem um momento que alguém pode dizer assim, pastor, eu acho que eu não vou aguentar. Verdadeiro isso. Isso é verdadeiro. Eu acho que eu não vou suportar. Mas faz o seguinte, vai lá aos pés do papai e diz para ele, papai, eu sei, olha só a tua palavra, papai, mas assim, eu vou dizer bem sincero para ti, papai, eu preciso do teu colo. Eu preciso que tu me pegue no colo. Isso aqui que Deus vai fazer, Deus vai te pegar no colo, viu? Pastor, como é que isso acontece? Eu não tenho como explicar, só que tem que experimentar. Deus vai pegar no colo, e o seu coração vai descansar. Ainda que, mas aí eu não passei na prova. Mas não te preocupa com isso. Quem sabe tu passou na prova, uma das formas de passar na prova é no dia da angústia correr para o colo dele. Isso também é uma forma de passar na prova. Né? Que Deus nos dê a graça para podermos entender que as aflições não nos separam do amor de Deus. Na verdade, nada pode separar-nos do amor de Deus. Mas as aflições são permitidas por Deus para nos amadurecer, para nos tornarmos melhores do que éramos antes dela. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus.